Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre educação física escolar e quais as grandes dificuldades aí quando a gente acaba de se formar na educação física. Tem algumas coisas que a gente dá conta, pensando aí na escola. E eu acredito que todos os profissionais, a gente tem uma visão da escola de quando a gente está fora dela, como quando a gente passa por ela como aluno, a gente acha que sabe tudo o que aconteceu. E depois a gente começa a descobrir que não é bem assim e que a gente precisa ainda de estudar muita coisa para poder entender um pouquinho melhor a escola, tá? Então eu queria falar um pouquinho assim, quando a gente é formado, e aí eu gostaria de pedir para quem está assistindo, para colocar aí as dificuldades que vocês tiveram quando vocês acabaram de se formar com relação à educação física. Bom dia, Paula. Então, quando a gente se forma na educação física, algumas coisas a gente dá conta, mas nem tudo. Então, por exemplo, quando a gente entra na escola para começar a trabalhar e a única experiência que a gente teve está ali na nossa formação, no estágio, algumas coisas a gente já sente falta logo de cara. Primeiro, o entendimento da escola, porque a escola é um espaço que a gente não entende totalmente e que muitas coisas que tem ali na escola a gente não vê na faculdade, né? E pelo menos eu, quando eu terminei a faculdade, o que eu percebi que era de muito valor e que eu consegui com a faculdade foi aprender a buscar aquilo que eu preciso. Então a questão da pesquisa, ela sempre ajuda bastante. E as pessoas que você conhece, os contatos, as experiências que você tem durante a faculdade. Então assim, quem faz a faculdade fica em casa o tempo inteiro, só fica estudando e o tempo inteiro só pensando em estudar e não em conhecer as pessoas, eu acredito que perde uma parte da faculdade, que são as pessoas que a gente conhece na faculdade. As pessoas que a gente que podem ajudar a gente no futuro e que essa troca de experiência a gente aprende também bastante. O Evandro está falando assim, ó, quantidade enorme de alunos com relação à dificuldade, né? Quando a gente entra na escola e começa a trabalhar com a quantidade enorme de alunos que tem na escola, nós também não estamos preparados para isso. Eu acredito que, na verdade, não é uma coisa que a gente vai conseguir se preparar para a quantidade enorme de alunos. O ideal é que não tivesse essa quantidade enorme de alunos. Eu acredito que a briga tem que ser para ter uma quantidade menor de alunos. Para a educação física, eu ainda acho que tem alguns momentos que essa quantidade ela não atrapalha tanto quando nós vamos fazer, por exemplo, uma atividade. Por exemplo, se eu vou trabalhar futsal na escola e já é um 8º ano e eu tenho lá 35 alunos na sala, é muito complicado de estar trabalhando. Você pode trabalhar com jogos, brincadeiras, que dá uma quantidade maior, mas tem alguns momentos que você vai ter que fazer o futsal mesmo. Então essa quantidade enorme atrapalha pra caramba. Principalmente eu acredito mais nos mais velhos, quando a gente vai trabalhar temas que não dá para incluir todo mundo ao mesmo tempo e o espaço normalmente é reduzido. Porque, por exemplo, numa ginástica a gente consegue incluir uma quantidade maior de aluno mais facilmente. Apesar de que é um convencimento muito grande a gente conseguir fazer com que todos participem. E quando os menores, essa quantidade maior ela atrapalha porque os alunos brigam, eles não entendem tão bem e se distraem muito. Então, essa quantidade enorme eu acho que tem que ser mais uma luta, uma bandeira para a gente brigar para diminuir. E realmente a escola, a faculdade que a gente faz, ela não prepara a gente para lidar com essa quantidade muito grande de alunos. Eu acredito que nem a experiência ela vai te trazer tudo isso, né? E é uma coisa bem diferente. O Evandro está falando aqui, alunos com idade diferente, exemplo, alunos de 15 anos no 5º ano. Olha, quando é um aluno que ainda você, por exemplo, trabalhar com um aluno de 15 anos, eu já tive. Eu já tive um aluno de quase, não chegava a ter os 15 anos, mas era bem mais velho para a turma. E ele tinha uma dificuldade muito grande de entender as coisas. A gente
A gente realmente não é preparado para isso. Então, aquele aluno que é muito, ele é muito grande, muitas vezes muito forte, eu tento incluir esse aluno na nossa aula de uma forma mais participativa, porque normalmente esses alunos eles se sentem ruins, eles querem chamar atenção para bagunça porque eles não conseguem dar conta, por exemplo, de ler, escrever. Muitas vezes esse aluno de 15 anos, ele já colocou na cabeça dele que ele não consegue ler, ele não consegue escrever, ele tem vergonha de estar na sala que ele está, porque ele é muito mais velho do que a turma. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, tem que trabalhar a autoestima desse aluno. E a educação física, ela traz uma oportunidade, porque quando ele é mais velho, normalmente a parte motora dele está mais desenvolvida. Então, você pode, por exemplo, mostrar para ele que, apesar dele achar que ele não consegue, na educação física ele vai ter a oportunidade de mostrar que ele consegue, que ele pode. E talvez trabalhando aí a autoestima dele. É um trabalho da escola, não é um trabalho só do professor, nem do professor só da sala, nem do professor da educação física. Ele é um trabalho da escola e pode estar tentando ele é importante fazer algum trabalho extra com esse aluno para que ele possa se desenvolver, possa se alfabetizar e não fique mais no 5º ano, talvez em alguns momentos, dependendo da maturidade do aluno, tentar fazer a reclassificação. A reclassificação pode ajudar e pode atrapalhar. Porque se é um aluno que ele tem lá os seus 15 anos, você trabalha a autoestima dele, ele começa a se sentir bem naquela sala, ele começa a se identificar com os alunos começam a se identificar com ele, os alunos começam a ajudar ele começa a melhorar naquela sala porque ele teve uma aceitação, porque a turma ajudou ele, e aí chega no ano seguinte, ele tá muito bom, vamos fazer uma aceleração e jogar ele para outra turma. Isso pode atrapalhar, porque quando você joga ele para outra turma e de repente ele vai ter que lidar com outros alunos e a questão da autoestima de novo, então todos aqueles problemas. Se for um aluno muito violento, eu acredito que vale a pena a gente fazer um trabalho maior e talvez não vale a pena manter ele nessa turma. Mas se é um menino mais tranquilo, que se deu bem com a turma e conseguiu se desenvolver ali, eu acho que não vale a pena você ficar acelerando. Talvez ele indo junto com essa turma ele vai conseguir. Agora, e quando ele está no 9º ano, ele tem 18 anos e não quer ir para o noturno, ele não quer fazer uma EJA, ele não quer nada desse estilo, e isso acontece. E muitas vezes eu já vi escola, por exemplo, que era o aluno que normalmente trazia droga para a escola. Então, assim, são casos que a gente tem que lidar. Quem trabalha numa escola pública, a gente lida com isso direto. E é complicado, é super complicado. E é um aluno que a gente não vai querer que ele fique lá, e muitas vezes eles não fazem e ficam ali o tempo inteiro na escola, dando muito trabalho e ainda vendendo droga. Isso aí, por exemplo, a gente tem que lidar de uma forma um pouquinho diferente. Deixa eu ver aqui, a Mary tá falando: bom dia, Jana, não vou poder participar dos professores de estado, estamos no videoconferência, mas assiste depois. Tudo bem, Mary? Assiste depois você deixa escrito aí o que você achou, tá bom? Bom dia, Aline. Bom dia, Marcos. Então, pessoal, e aí, voltando um pouquinho, a Oneide está falando aqui que é profissional de educação física. Bom dia, Oneide. E uma coisa que eu queria falar, que é o tema principal aqui, vamos ver o Evandro. O Evandro está trazendo várias perguntas interessantes. Para mim, a grande dificuldade são os alunos especiais com limitações físicas e cognitivas. Olha, eu acredito, Evandro, que as limitações físicas são mais, pelo menos para mim, tá? Cada um tem sua experiência. Na minha experiência, o aluno com limitação física, ele é mais fácil da gente fazer adaptações do que limitações cognitivas.
uma criança que ela, por exemplo, eu já tive aluno que tinha uma paralisia, ele usava cadeira de rodas, mas ele entendia tudo que eu falava e ele fazia todas as atividades. Então, o que é bom e é importante fazer com esses alunos que têm aí uma dificuldade, uma limitação física? Incluir ele e fazer atividades, fazer jogos, brincadeiras. E vamos supor, você faz um jogo, uma brincadeira, por exemplo, de vôlei. E ele é uma criança que tem uma dificuldade aí de se locomover. Joga isso para a turma. Vamos fazer agora algumas adaptações para que todo mundo possa participar. Então, todo mundo não pode. Então, você pode fazendo adaptações com a turma. É lógico, a gente não consegue fazer isso todas as aulas, mas em alguns momentos é interessante. E está tentando trazer aquilo que ele pode. Ele não consegue uma coisa, mas será que outra coisa que eu posso estar trabalhando e pensando na habilidade que ele pode desenvolver, o que ele pode fazer? Então, foca naquilo que ele consegue fazer. O que eu consigo ajudar ele a fazer? Se ele tem dificuldade de se locomover e ele não consegue, por exemplo, participar de um pega-pega, é uma criança menor e ele não consegue fazer um pega-pega, porque ele tem que se locomover de uma forma um pouco diferente. Você pode fazer uma brincadeira num espaço menor, num tatame, em que tem que ser um pega-pega sentado, ou um pega-pega de um outro tipo de locomoção que ele tenha facilidade. E aí vai depender, porque cada caso ele traz uma dificuldade, tem aqueles alunos... Eu já tive aluno que tinha dificuldade e ele não conseguia andar. Só que ele tinha uma força de vontade tão grande que, apesar das limitações físicas dele e de todas as coisas, ele conseguia, por exemplo, fazer cambalhota. Com muita dificuldade, mas ele fazia. E aí, o que acontece? Você vai falando com ele, você vai trazendo ele para a sua aula e tá sempre olhando para ele. Você não pode fazer uma aula que... Se você fizer uma aula que consegue incluir esse aluno, você consegue incluir todos os alunos. Então, a gente tem que pensar tudo que a gente pode fazer de adaptação para trazer esses alunos que têm aí uma dificuldade motora diferente. A cognitiva, que seria, por exemplo, eu acho bastante difícil. Eu vou te falar assim, por exemplo, a síndrome de Down. Em alguns momentos, se você for fazer uma coisa mais circuito, que não tenha que não precise de um entendimento muito grande, eles fazem numa boa, não tem dificuldade nenhuma. Então, você começa a trazer essas atividades. Quando você vai fazer uma atividade que é um pouco mais difícil de entender, é um jogo que tem uma regra. Por exemplo, você está trabalhando lá com o 4º ano a queimada e tem uma criança com síndrome de Down ou tem uma criança, um autista. Então, tem algumas estratégias que você pode estar usando para trabalhar com essa criança. Por exemplo, você pode estar junto com ela, brincar junto com ela, pega ela na mão, vamos fazer. E você pode fazer mudanças na regra para que ele possa participar. O que a gente não pode fazer ele não consegue e deixa ele de lado. Ele não consegue, então ele não vai fazer. E tá sempre chamando. Por exemplo, eu já tive aluno que era autista, que você tem que ficar o tempo inteiro. Vamos fazer. E muitas vezes, por exemplo, no primeiro ano, eles ficam correndo. E aí você começa a trazer algumas atividades que são mais atrativas para ele. E aí naquele momento você percebe, ele está participando. Num outro momento você vai chamando ele. Você tem que ganhar a confiança dessa criança também. E cada uma é de um jeito. A faculdade, de uma forma geral, ela não prepara a gente para isso. Ela te mostra caminhos para estudar isso. Então... circuitos eles são bem tranquilos para estar fazendo isso também. Deixa eu falar só um bom dia aqui, pessoal. Odair, Juninho, Fabrício, o Cristiano, bom dia, Cris. A Natália, bom dia. Envolver a turma, o Cristiano tá falando. Isso é que o tema principal agora de hoje é falar um pouquinho sobre a nossa formação como professor de educação física. Aquilo que a gente dá conta quando a gente se forma e aquilo que a gente acaba
de uma certa forma que a gente aprende na experiência. E não tem um curso, uma faculdade que fale pra gente o que a gente consegue aprender, o que a gente precisa realmente saber. Até mesmo porque, mesmo que eu sei, na faculdade eu tive aula que falava sobre as crianças com dificuldade, as crianças que seriam os alunos especiais, só que na prática é um pouco diferente. Agora, se você sabe onde pesquisar, se você sabe quais são os recursos, um recurso que eu aprendi durante a minha prática com os alunos autistas, você trabalhar com, como que chama? São figuras e sempre com rotina. Você tem que estar sempre explicando a rotina, ele tem que estar sempre, você pode estar usando recursos, muitos deles eu já tive alunos que não falavam, então como ele se comunica, como é a comunicação com ele, então era muito difícil a comunicação e muitas dessas comunicações eram feitas com algumas tabelas que você mostra lá, por exemplo, quero ir no banheiro, você quer ir no banheiro, então você mostra ali a figurinha. Eu posso até colocar, eu vou procurar umas dessas tabelas, eu vou colocar algumas delas aqui depois no Facebook e no Instagram para quem quiser ver, tá? Que é bem interessante para trabalhar com crianças que ainda não conseguem falar, que tem uma dificuldade muito grande de se expressar e você usar esses recursos, tá? O Cristiano está falando aqui, sentar com o grupo e que eles apontem sugestões para que o colega possa usufruir da aula. Sim, inclusive quando você vai fazer uma atividade, uma brincadeira com eles. E durante essa brincadeira, você chega para ele e fala, olha, vamos supor, eu vou trabalhar com o futebol. Então, como que é o futebol? E como que a gente pode fazer um jogo de futebol, mas que inclua o colega, e aí a gente pode pensando nas dificuldades. A gente pode, por exemplo, o aluno tem dificuldade motora, ou tem alguma outra dificuldade, mas eu posso trazer outras ainda diferentes que não foquem no meu aluno. Então, por exemplo, eu não tenho ninguém com deficiência visual, mas eu posso fazer adaptações com deficiência visual para que a gente pense, olha, esse tipo de limitação. E se for uma limitação um pouquinho menor? E se for uma outra limitação, ele não anda. O que eu faço? E a gente vai mudando e pode até sair novos jogos, né? De acordo com a nossa dificuldade, a gente pode construir outros jogos, outras brincadeiras. Até muitos esportes, eles surgem de dificuldades que a gente pode fazer. Vamos ver aqui, o Juninho está falando. Como você disse, a faculdade não prepara a gente para isso. E até hoje encontro um pouco de dificuldades. Esse ano é a primeira vez que trabalho só nos anos iniciais, primeiro ao quarto ano. Juninho, e primeiro e quarto ano, se você tem alguns conhecimentos que a gente precisa marcar em cima mesmo. E tem um aluno que creio que é a altura, só fica saindo para lugares... A altura, é isso mesmo? Saindo para lugares diferentes que não seja a aula. Ele ainda não tem laudo. Pessoal, uma coisa que é interessante a gente pensar quando fala de pessoas que têm aí uma dificuldade diferenciada, é a gente não pautar, o laudo ele pode ajudar a gente, ele tem como respaldar o nosso trabalho, mas ele não pode ser um limitante no nosso trabalho. Então, muitas vezes, as pessoas, elas se ancoram nesses laudos para falar, ele não consegue. Não sou eu, entendeu? O meu aluno não aprende porque ele tem uma deficiência, mas ele não é laudado. Ou o meu aluno não aprende porque ele tem esse laudo e, infelizmente, é a dificuldade dele. A gente não pode usar isso como desculpa para não tentar. Então, é uma coisa que é importante a gente pensar. A gente tem que incluir esse aluno, apesar de laudo, apesar de não laudo, o que for. Então, isso é importante a gente estar sempre frisando, porque existem pessoas que usam o laudo como desculpa para não trabalhar com aquele aluno. Ele não aprende porque ele tem uma dificuldade ali, uma deficiência. Então, as pessoas às vezes usam disso. Então, é bom a gente ter um cuidado, até fazer uma autoavaliação,
porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, gente. Às vezes você vai olhar para aquela criança e vai falar, ou por exemplo, eu não dou conta daquela turma porque ela é numerosa. É difícil, vai ser mais difícil, mas a gente não pode usar isso como como que eu vou pensar ali? Como uma desculpa mesmo. Eu tô esquecendo a palavra exata mesmo, mas não usar isso para não trabalhar. A gente precisa trabalhar com a criança. Se ela tem um laudo, usar isso a nosso favor para poder entender melhor as dificuldades dela e tentar trabalhar nisso. Se ela não tem esse laudo, mesmo assim, vamos tentar trabalhar, o que não pode é usar como desculpa. O laudo não muda a condição do aluno. Eu concordo, viu, Cristiano? Ele não muda e pode mudar a condição do professor e a postura do professor. E é esse meu medo. É uma coisa que a gente não pode deixar, gente. O laudo não pode mudar a nossa postura no sentido de ele não consegue, de desculpa. Ele não consegue porque ele tem síndrome de Down. Ele não consegue porque ele é autista. Tá, eu posso dizer, eu não consigo trabalhar neste momento com ele porque as minhas limitações de trabalhar com essa dificuldade dele ainda é muito grande. Mas vamos pesquisar, vamos tentar. Em alguns momentos, se eu posso, se eu continuar tentando, hoje eu vou tentar uma estratégia. Na próxima, outra estratégia. Outra coisa, gente, aluno, ele não é seu, ele é da escola. E às vezes aquilo que para você não entende, um outro professor que dá aula para aquele aluno, para aquela criança, ele pode ter umas estratégias que dê certo. Converse com o professor da sala, converse. Muitas escolas têm um especialista em educação especial. Conversa com ele, olha, esse menino tem essa dificuldade. O que eu posso fazer? Tem algum lugar? Ou até mesmo pesquisar, o que eu posso fazer para conseguir me comunicar melhor com ele? Ou se o problema não é comunicação, como eu faço? Quais são as estratégias? É possível, gente. É possível. Não estou falando que é fácil, tá? Não é fácil. Esse tipo de trabalho não é fácil. Ele é de muita insistência, de muito estudo. E depois que você pega um caso e estuda bastante, num próximo ele vai ficar um pouco mais simples. Porque você já viu alguns caminhos, né? Deixa eu ver aqui só o que o pessoal está falando, que passou bastante gente, eu acabei nem... Fabrício! Não, calma aí. Eu pulei algumas pessoas aqui, deixa eu só... Aqui. Bom dia, Anderson. Juninho. O que me refiro a esse laudo é que ele não tem monitor. Sim, eu entendo também. O monitor seria a pessoa que ajuda, né? E é também uma forma da gente que precisa prestar atenção, tá, gente? Se eu tenho um aluno que tem laudo e ele tem uma deficiência X, não sei, vamos supor, ele é autista. E ele tem um cuidador, né? Aqui em Ribeirão a gente usa como... Eles falam que tem um cuidador, que ele não vai no banheiro sozinho, então precisa desse cuidador. O cuidador, ou o intérprete de Libras, ou a outra pessoa que está ali auxiliando, você tem que lembrar que ela está auxiliando, ela não é a professora do aluno. A gente não pode delegar para essa pessoa a educação desse aluno. Nós temos que incluir ele na atividade e mostrar para essa pessoa como ela pode ajudar durante a atividade, durante o exercício, durante o jogo, a brincadeira, mas não passar para ela. Isso não é... Eu já vi, por exemplo, em educação física, o aluno tem uma dificuldade, por exemplo, síndrome de Down, e tem o cuidador dele. E aí o cuidador fica andando de babá atrás dele e ninguém dá aula para aquela criança. Porque ele fica ali, ele tem as regras que ele quiser, ele faz o que ele quer, até que chega um momento que ele já se cuida bem, não tem mais o cuidador, mas ele não consegue fazer os jogos, ele não consegue fazer as brincadeiras, porque em nenhum momento ele foi incluso. E isso pode acontecer. Eu não tô falando que um de vocês façam isso, mas é uma coisa que a gente precisa ficar alerta. Porque pode acontecer. Eu acredito que eu mesma, por exemplo, em vários momentos da minha vida, que eu nunca pensei nisso.
Já cheguei ao professor e deixar, não, é muito mais fácil você deixar o cuidador fazer e ficar ali com o aluno, que você consegue fazer mais coisas, você consegue, mas você não está incluindo todo mundo, né? Ixi, minha conexão aqui tá difícil, mas vamos lá. Vamos ver agora o que o Cristiano está falando. Só vai garantir a ele alguns direitos e um tratamento mais personalizado. Sim, é isso que o cuidador faz, que o monitor, é isso que ele tem que fazer, garantir esse tratamento. Mas não a aula é do professor. Fabrício, eu tenho dificuldade com o aluno, ele nunca faz as atividades, eu estou sempre chamando ele, mas não tem jeito. Inclusive em casa, agora a mãe dele está com dificuldade para que ele faça as atividades. O Fabrício, vai depender muito de idade para fazer cada análise, cada caso é de um jeito. Agora, uma coisa que ajuda muito com crianças com dificuldade é rotina e tentar. Então, por exemplo, tem que ver qual é a dificuldade. Ele nunca faz as atividades. Você chama. E aí você tem que tentar estratégias. Você chama, ele não vai. Você já tentou pedir para o aluno, um colega dele, chamar para ver se ele vai? Pegar na mão, será que ele vai? Observar ele, fazer uma aula livre e observar ele, como ele interage com os colegas e o que ele quer fazer. Você parte daquilo que ele quer fazer para fazer com que ele queira fazer aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu tive um aluno autista que eu tenho cama elástica lá na escola que eu que coloquei. E aí o que acontece? Ele adora cama elástica, então toda hora ele queria ir na cama elástica. Então, os primeiros momentos eu cheguei a fazer aula, vamos fazer a cama elástica. Por quê? Porque ele gosta e eu fui ganhando a confiança dele ali. E aí numa outra brincadeira, tem regra, então tem que começar a explicar as regras. Cama elástica não pode, vamos fazer outra atividade. E você vai inserindo. Não é uma coisa que, por exemplo, talvez você resolva em 1 ano. Nem sei se nos 9 anos de educação a gente vai conseguir resolver todos os problemas, mas é difícil a adesão nesse início. A gente precisa estar sempre insistindo, mudando, variando, traz uma atividade, vai ter alguns momentos que você vai perceber que ele vai querer e vai ter outros momentos que não, e aí você vai trazendo a confiança dele, ele querer mais com você. Então, por exemplo, esse aluno no final do ano ele já me dava a mão, ele já fazia as atividades, não tudo, porque em alguns momentos tem sempre aquele dia que ele está mais agitado e não conseguia, e ele ficava correndo para todo lado. Respeitar isso também, que acontece. Vamos ver aqui. O Wenderson Lima. Eu não trabalho na área, mas sou licenciado. Devo fazer o CREF. O Wenderson. Eu também não trabalhava na área e eu fiz o CREF. Depois eu acredito assim, se você for fazer o CREF, é interessante que você já esteja pensando pelo menos em trabalhar na área. Se você não pretende trabalhar na área de educação física em nenhum momento, não tem porquê. Em alguns municípios, por exemplo, ou estados, às vezes, para dar aula não precisa de CREF. Em alguns eles exigem no concurso. Então vai depender. Se você for querer trabalhar, por exemplo, eu acho que licenciado é mais escola. Às vezes escola particular pede CREF. Então você vai precisar ver onde você quer trabalhar. Se você for querer trabalhar num escritório, não vai precisar nunca. Se você for querer trabalhar na área de educação física, eu acho que vale a pena, pelo menos no início, ter o CREF. E aí se você perceber que não precisa ou não, aí não sei. É muito pessoal isso. Mas de uma forma geral eu recomendaria fazer o CREF sim. Rogério, bom dia. Rogério de São Lourenço do Sul. O laudo, na verdade, vem para ajudar. Temos que adaptar as atividades para esses alunos poderem participar das aulas. E se não conseguir fazer isso, a deficiência é minha. Olha, Rogério, eu acredito que todo mundo tem essa certa deficiência, essa dificuldade. E talvez num primeiro momento, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir. E busque, não é só chegar e falar, vou delegar o problema para mim. Eu não acho que o professor ele é culpado por tudo que acontece na escola.
e eu sei que pode ter uma deficiência maior, uma dificuldade maior, mas se você está sempre tentando e buscando informações, buscando artigos que possam te ajudar nisso, buscando outros profissionais da escola, você não é o único que lida com ele, buscando estratégias, e a gente começa mesmo quando... Porque, por exemplo, por mais que eu tenha tido experiência, que eu já tenha tido alunos de diversos tipos de deficiência, quando você pega um novo, muda, e ali, às vezes, você não sabe nem onde procurar. E por isso é importante a gente conversar com as outras pessoas, pegar a experiência das outras pessoas, o que ele fez naquele momento. Será que alguém já teve algo semelhante ao que eu estou vivendo hoje? Então isso ajuda bastante. Mas só falar que o professor não dá conta porque ele tem essa deficiência também, eu acho que a maior deficiência que a gente pode levar é a não ter vontade de mudar e de melhorar. Fora isso, a gente sempre vai ter bastante dificuldade que dá para passar, que dá para superar, tá? Vamos ver ali, Juninho. Então tem que ficar o tempo todo até... Como assim? Tem que ficar o tempo todo até as dele. Atrás dele, deve ser, né? Não. Eu acredito, Juninho, que você tem que trazer atividades para ele, especificamente para ele. Em alguns outros momentos você vai fazer algumas brincadeiras e vai observar como ele vai interagir. Em outros momentos você vai tentar trazer ele. É um processo demorado. Não é uma coisa que você vai resolver em poucas aulas e não adianta você ficar o tempo inteiro atrás dele, porque se você está numa sala de 30 e uma criança, você também não pode ignorar todas as outras, mas você pode fazer atividades que possam contemplar todo mundo e tentar inserir ele. E vai ter alguns momentos que ele não vai querer. Vai ter outras atividades que ele vai. E não é uma coisa, uma regra. Cada um vai ter uma dificuldade mesmo. Não tem como você resolver todos. Se você pegar ele no primeiro ano, a sua forma de lidar vai ser diferente. Em alguns momentos você vai ter que deixar ele mais à vontade para poder entender ele. E, lógico, você tem que dar atenção para as outras crianças. Por isso é importante até às vezes a gente pedir a ajuda dos próprios alunos. Vamos trazer essa problemática. Como que a gente pode fazer? E cuidado, viu, gente? As outras crianças, às vezes, eles na tentativa de ajudar, eles acabam machucando. Então eu já tive, por exemplo, aluno que não queria de jeito nenhum ir para a quadra. E aí você chega e fala assim pro coleguinha, vamos lá. A criança se joga no chão, e aí? Vai arrastar ela? Vai ralar ela no chão? Se a criança quer, por toda a lei, fazer aquilo que o professor pede, ele vai arrastar a criança. Então, tenha um pouco de cuidado com relação a isso. Pede para o colega ir lá chamar, mas sem puxar, sem bater, sem forçar. E é um trabalho de conquista, às vezes, viu? E vai ter que ir analisando, sondando o que eu posso fazer, o que não dá certo. E talvez a gente termine um ano sem ter uma resposta concreta. Mas, se você analisar o total, você vai ver que ele teve uma melhora. Às vezes ele começa a aceitar melhor a rotina, uma coisa que ele não aceitava. Às vezes ele começa a ouvir, por exemplo, ele não obedece a nenhum comando e no final do ano você descobre que ele obedece agora a alguns comandos. E é porque as mudanças são muito sutis e se a gente não prestar muita atenção, a gente deixa passar e não vê. Tá? Natália, mas nos respalda legalmente para conseguir apoio em aula. O laudo nos respalda. Sim, o laudo nos respalda. Eu não estou dizendo que o laudo é ruim não, viu, Natália? O laudo ele é bom, ele é importante, desde que nós não usemos ele como uma desculpa para não fazer a nossa parte. Porque isso acontece. Tá? Não estou dizendo que nenhum de vocês façam isso, só que isso pode acontecer. E é isso que meu medo é isso, das pessoas usarem o laudo como uma desculpa. Ele é laudado. Eu tinha um aluno uma vez que ele tinha TDAH. E aí o que acontece?
ele se apresentava. Meu nome nem lembro o nome dele exatamente, mas meu nome é João e eu uso Ritalina e tenho desvio de atenção. Ele fazia ele falava oi e se apresentava. Eu tomo Ritalina, eu tenho desvio de atenção, eu tenho isso, mas não, ele se definia dessa forma. E eu acho que o laudo ele não pode fazer com que a criança se defina como eu sou deficiente. Mas eu tenho algumas dificuldades, como todo mundo tem, e vamos tentar procurar aquilo que ela tem de melhor, aquilo que ela tem de mais facilidade, aquilo que eu consigo até trazer ela para minha aula. Bom dia. Como que é? Dervila. Ixi, eu não sei todo o nome aqui. Fabrício. Aqui no estado não mandam monitor nenhum. Apenas jogam esses alunos especiais na inclusão com os outros alunos. Que estado que é, o Fabrício? Só para eu entender. Está no 7º ano. 7º ano, a minha experiência fala que eu tenho experiência com alunos que eu peguei, era no 8º ano, e teve, até o 8º ano, ele era o aluno com deficiência que só não podia deixar fugir. E aí o que acontecia? As pessoas não trabalhavam com ele. Ele tem um problema tal. E por causa daquele problema, então o pessoal deixava, vai deixando. E quando você chega para fazer um trabalho com esse aluno, é muito mais difícil. Porque primeiro, ele não foi incluso, ele não teve uma rotina, a rotina dele é de fugir e chamar atenção pela fuga ou por estar ali afastado ou por alguma brincadeirinha que ele está fazendo, e não pela aula em si. Então, esses alunos a gente tem que fazer um resgate, e é um pouco mais difícil do que quando você pega ele mais novo, porque a gente tem que trabalhar a rotina, os comandos, a comunicação, se comunicar com ele. Então, a gente tem que focar nessas habilidades. E mesmo que ele não esteja participando daquilo que eu estou propondo, será que a forma que eu estou buscando para me comunicar com ele já não está ajudando ele também a desenvolver essas habilidades? Ou, em alguns momentos, as habilidades motoras, o que eu consigo trabalhar com ele? O que ele participa? Vai pensando mais em habilidades e competências, que às vezes a gente acha uma forma de lidar com isso bem mais simples e talvez mais inclusiva, eu acredito, tá? Bom dia! Juninho falando aqui em Minas, para contrato não pede o CREF, só em caso de concurso. Então, em Minas Gerais, ele não pede o CREF, só em caso de concurso. Aí vai de estado para estado. O Fabrício, aqui no Rio Grande do Sul, o CREF esteve na justiça para o Estado pedir para os professores. Entrou na justiça para o Estado pedir para os professores. Mas acaba que é bem complicado, né? Porque é o MEC que regula a educação. Então, é uma pauta que a gente teria que falar sobre isso, talvez trazer até alguém que entende melhor sobre CREF, para a gente poder pensar quais são os prós e os contras de ter ou não ter o CREF, porque é um tema um pouquinho mais delicado, porque essa regulamentação ela ajuda a gente, faz com que muitos profissionais não entrem na educação física, mas também tem ali os contras, né? Porque tem que ter um respaldo também, né? Então é interessante a gente talvez fazer uma live sobre isso, para poder discutir, trazer alguém que entenda um pouquinho melhor, porque não é bem a minha área, que eu tenho mais especialidade, tá, gente? Fabrício, se ficar atrás dele, perde os outros alunos. Concordo. Por isso que a gente tem que fazer equilibrar isso. Em alguns momentos a gente traz mais, em outros momentos a gente libera um pouco mais, e tentar sempre nas atividades não deixar de chamar ele por causa da dificuldade.
Não deixar por exemplo, chegar e falar, ó, vem aqui, conversa com ele. Simplesmente, não adianta conversar porque ele não sabe, porque ele tem alguma dificuldade maior. Então, assim, a gente tem que conversar, apesar de todas as nossas crenças, as coisas mudam bastante quando a gente conversa. Quando a gente, por exemplo, quando meu filho tinha 2 anos, e adianta eu conversar com ele? Muitas pessoas vão falar, não, ele não entende. Não entende tudo que você está falando. Ele não entende. Mas com a repetição disso, vai chegar um momento que ele vai começar, ele vai ter maturidade melhor para estar entendendo. Então a gente precisa também fazer isso. E nesses casos, como a educação ela não é uma coisa linear, a gente pode se surpreender e descobrir que, de repente, ele teve um ganho muito grande de entendimento e que se a gente não tentar, a gente vai perder isso. Até de saber, olha, ele sabe isso, eu nem sabia, eu nem imaginava. Vamos ver aqui o Juninho. No meu caso, uso o laudo exatamente para saber o que trabalhar com o aluno. Tive aluno que não podia ter nenhum tipo de impacto. No laudo fala tudo que pode e não pode. Sim, quando essas coisas, essa questão do impacto, ou por exemplo, mas algumas coisas a gente já tem um conhecimento aí, né? A gente já tem algumas coisas que a gente pode saber. E aí a cada caso vai ter uma forma de lidar. Rogério, bom dia, Rogério. Rogério, tem que marcar um dia para você vir aqui falar comigo na live, hein? Não vai fugindo, não. Eu sei que sua internet não ajuda muito, mas a gente precisa marcar um aí para falar, inclusive, sobre educação de uma forma geral, aí, como que a gente pode possibilitar uma educação mais inclusiva de uma forma... repensar a nossa própria educação, né, Rogério? Então, para quem não sabe, o Rogério, ele tem aí... eu não sei exatamente como te definir, mas é uma pessoa muito empenhada na educação, como que eu vou falar? Nossa, mãe. Os ensinamentos do Paulo Freire, inclusive da Escola da Ponte, que ele tem um contato muito grande com o Pacheco. Então ele traz umas ideias muito interessantes que a gente pode estar conversando aí, viu, Rogério? Sobre isso. Eu adoro, você já sabe. E a gente pode estar fazendo isso, tá? Mas o objetivo principal é estar trazendo essas coisas que a faculdade e a nossa formação inicial ela não dá conta. E com a experiência a gente vai aprendendo a lidar com isso. E mesmo aprendendo a lidar com isso, vai ter vários casos. Eu posso ter passado por 15, 20 alunos que são autistas. Cada um deles tem um jeito de ser. Eu tinha um aluno autista que ele era super tranquilo, você não podia nem encostar nele, e ele ficava, quando eu estava nervoso, ele ficava fazendo os movimentos repetitivos dele. Então ele era bem característico e ele era muito inteligente, ele pegava tudo, a parte mais... Ele entendia o que era para fazer, só não conseguia mesmo essa conexão com as outras pessoas. E eu já tive um outro aluno que era autista e que ele me dava a mão, ele me abraçava, ele vinha no meu colo e ele... quando ele tinha os surtos dele, ele não ficava balançando a cabeça, ele se jogava no chão e rodava no chão. E era totalmente tendo que ficar o tempo inteiro convencendo ele para fazer a atividade, mas muitas vezes ele nem olhava para tua cara. Então era uma coisa que você... E não falava nada, o outro já falava. Então, assim, você pode pegar uma criança que tem uma dificuldade aí muito grande em uma coisa, e uma coisa vocês podem ter certeza. Todas as crianças, todos os adultos, todas as pessoas, ela tem uma deficiência, uma dificuldade. E se a gente fizer como que eu vou dizer? Se a gente olhar para ela de uma forma mais única e observar mais, a gente consegue trazer essa pessoa para a prática e para essa crítica da realidade.
Porque às vezes eu posso pegar uma turma que tem alunos, por exemplo, eu já tive uma que o menino que tinha um menino que era muito briguento. Poxa, isso é uma dificuldade. Ele não podia entrar em nenhum jogo porque se ele perdia, ele saía batendo em todo mundo. Então são coisas que a gente tem que aprender a lidar. Ah, mas eu vou ficar trabalhando com ele só e vou esquecer os outros? Não. Todos os outros vão aprender com isso também. E o fato dele brigar, ou o fato dele não participar, ou o fato dele ter uma dificuldade, quando a gente senta, conversa e tenta lidar com isso em grupo, todo mundo está aprendendo. Se a gente foca nas habilidades que ele pode aprender e que as outras crianças podem também desenvolver nesse convívio, nessa interação, nessas aulas, nós conseguimos resolver mais essas dificuldades do que a gente pensar. Quais os conteúdos eu tenho que dar conta? Isso é uma forma de trabalhar, talvez um pouco mais tradicional. Mas quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para que ele viva melhor em sociedade, pensando que a educação ela não é uma parte solta no espaço. Ela é uma parte dentro de um todo, da sociedade. Então, se a gente faz isso pensando na criança e pensando nela como habilidade, a gente tem muito mais chance e seria talvez mais facilidade de desenvolver isso, tá? Vamos ver aqui. O Flávio, bom dia, Flávio. Então seria mais nesse sentido. A faculdade ela não vai. E aí tem uma coisa que às vezes a gente tem que se perguntar também. E as faculdades que muita gente faz curso online? O quanto essas pessoas, esses cursos online, eles dão conta ou não dão conta dessa nossa realidade? Será que é muito diferente? Isso eu estou jogando como pergunta mesmo, porque eu não sei responder sobre tudo. Tem algumas coisas que eu acho muito interessantes de fazer online. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer cursos. Eu faço vários cursos online. Mas e são cursos mais simples, algumas coisas. Mas uma faculdade online. Hoje em dia, dá para fazer, por exemplo, uma faculdade em um ano, online. Tudo bem, que normalmente é para quem já tem a primeira formação, mas mesmo assim, que profissional é esse? Se 4 anos de estudo presencial, indo lá na aula todos os dias, a gente já enfrenta uma quantidade enorme de dificuldades e essa questão do online, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem ainda que problematizar bastante. E eu acredito que esse é um momento da gente falar sobre o ensino à distância, que a gente está vivendo tudo isso, né? Várias pessoas estão podendo sentir. Eu acredito que para a criança, quanto menor ela é, mais difícil a gente pensar nesse tipo. Eu acho que não faz nem muito sentido trabalhar, por exemplo, com a educação infantil. E as mais velhas, eu acredito que a gente tem ainda que discutir bastante sobre isso. Vamos ver aqui o Flávio. Acho interessante um curso de licenciatura fazer curso online? Então, Flávio, eu acredito que algumas coisas é possível fazer online. E outras coisas já é um pouco mais difícil. A própria faculdade que a gente faz presencial, ela não dá conta de tudo. Por exemplo, a gente fazendo educação física. Vocês conseguiram, na educação física, vocês dão conta de todos os esportes? Ginástica, dança, judô, karatê, lutas em geral, esportes de aventura. Então, tem muito da faculdade que ela não vai dar conta. O que ela faz de principal? Pelo menos o que eu senti lá eu já fiz 2 faculdades, então assim, uma delas é as pessoas que você conhece durante o curso e a pesquisa, como você procura. Eles te dão uma base e como você procura para continuar. Eu não acho, por exemplo, que fazer algumas coisas, por exemplo, de anatomia, algumas coisas a gente não dá conta de fazer online. Eu acredito que tem muitas coisas, a própria estatística, tem algumas coisas que é possível fazer online, mas a vivência ela é importante. E onde a gente vai achar isso, entendeu? Eu não sei, eu acho que isso
É um tema bem difícil da gente conversar, ainda mais nos minutos finais da live, mas eu queria mesmo jogar para a gente pensar um pouco mais sobre isso. O Anderson, eu acho que a pessoa não aprende tanto como se estivesse no presencial. O presencial ele tem um engajamento maior, né? Mas tem coisas que às vezes o online leva vantagem, outras o presencial leva vantagem. Eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais isso, viu? Porque vamos ver aqui que o Fabrício. Em educação física, eu não acredito que um professor possa sair bem formado só com faculdade de EAD. Para te falar a verdade, as pessoas que eu conheço que fizeram educação física no EAD, a primeira coisa que eu vejo, elas não se sentem seguras para dar aula, tá? E muito dessa segurança, eu acredito que ela vem muito do estágio também. E as pessoas os cursos que eu tenho visto EAD são muito ruins. É só para vender. Meu marido está fazendo um curso de arte EAD e você vê que ele é muito deficitário, você não consegue falar com as pessoas, ele não tem um tutor, alguém que te dá um apoio, um suporte. São coisas que é complicado. Eu, particularmente, o Cristiano, eu tive aulas na minha licenciatura que eu não consigo vê-las produtivas e eficientes no formato EAD. Dá um exemplo aí, Cris, só para... Eu não estou discordando, tá? É só um exemplo para ficar mais fácil até de entender. Porque, por exemplo, práticas de futsal, com certeza a gente não consegue fazer isso no EAD, né? Algumas coisas não é possível mesmo. Juninho, penso eu que a gente tem que ter pelo menos uma licenciatura presencial, uma segunda talvez seja online. Então, mas por exemplo, meu marido ele se formou em comunicação, seria publicidade, e ele está indo para a segunda formação dele, que é EAD, que seria aí na questão da arte. Na época que ele fez lá, ele poderia ter feito a arte 1 ano também no presencial. Poderia ter sido porque tem algumas coisas em comum do curso. Mas eu acredito que é complicado. E mesmo a segunda licenciatura tem algumas coisas que... Tem que ter um bom curso, eu acredito. Tem que ser bem feito. E ultimamente eu tenho visto coisas que são só para vender mesmo, não é que é porque é bem feito. Cristiano, sim, Jana, a universidade não dá conta. Fiz licenciatura plena em 4 anos e não tive nenhum contato com temas que estão hoje na BNCC. Não vi esportes de raquete, esporte de precisão, dança de salão, nem eu, viu, Cris? Eu não vi também. Inclusive até esportes mais tradicionais eu não tive tanto contato na escola. Mas alguns deles eles ajudam a gente a pesquisar, né? A buscar isso também. O aprender a aprender é muito importante. E quando a gente entra na faculdade, a gente ainda é muito novo. E muitas vezes a gente não sabe fazer isso. Aprender a aprender. Fabrício, é verdade, na faculdade falta muita coisa mesmo. Cristiano, danças urbanas, ginástica acrobática, esporte de aventura, isso mostra que é preciso estudar sempre. A gente precisa ir, pelo menos... Olha, na escola, na faculdade eu tive o Quarteto Fantástico, né? O futsal, handball, basquete e vôlei. E ainda assim, tudo, por exemplo, 2 em cada semestre. Eu tive o atletismo, que foi um pouco mais, foi 1 ano. Um ano, não lembro nem se foi 2, né? Porque eu tinha aula com o Nelson Prudêncio, então era bastante, como era o Nelson Prudêncio, ele conseguiu um tempo bem grande na nossa formação. E depois, ginástica, se eu não me engano, foi 1 semestre também. Natação, então algumas coisas eu consegui ter. Por exemplo, ginástica artística, não tive. Até a própria musculação foi uma coisa que veio depois no curso. Então, são coisas que a gente vai... mas a gente aprende a buscar os estágios,
Muitas vezes a gente também faz aquele estágio remunerado nos lugares e começa a aprender, ter outras experiências e tem aquela busca pessoal, né? Aquilo que você gosta mais e você acaba ficando muito bom nisso porque você gosta muito disso. Mas eu acredito que a faculdade poderia pelo menos ter algumas coisas, por exemplo, como um espaço para a gente... Nosso tempo já é 11 horas já, gente. Mas ter um pouco mais de espaço para a gente poder, pelo menos ter aí os grupos, por exemplo, as unidades temáticas, né, para poder aprofundar um pouco mais nisso. Mas são coisas muito novas, então eu acredito que isso ainda vai vir num futuro que eu espero que não seja tão distante.